Deus. Seja com todos, amém, irmãos? Amém. Motivo de alegria ter o Tiago com a gente. Menino é um rapaz que, onde ele chega, ele é apaixonante. A gente se começa a admirar. Tive o prazer, o privilégio de passar 2 dias praticamente o dia inteiro com ele. Glória a Deus. Nós estamos fazendo um curso ao qual tem o nome de Cádica, né? É um curso que envolve países, né? Inclusive o certificado é reconhecido pela ONU. E eu fiquei observando ele hoje no curso. Lá tem todo tipo de médicos, psicoterapeutas, tinham a subprefeitura de Pirituba, vários policiais, e estava aí o diabo. É interessante que nesse grupo, a gente foi divididos, ele caiu num grupo, eu caí no outro, e ele caiu com os policiais. Interessante que os policiais se apaixonaram por ele. Falaram, pô, e tem um sargento chamado Alexandre. E ele é muito conhecido. E ele tem um Facebook que ele, contando para nós, inclusive eu cheguei em casa agora, eu dei uma olhada, já teve mais de 5 milhões de acessos. E ele conversando com o Tiago, ele falou assim, eu quero gravar um vídeo teu, cara. Eu vou poder. E eu cheguei em casa agora, o vídeo já está no Facebook dele. E provavelmente no domingo, se já conseguir, ele vai passar 6 minutos do depoimento do Tiago. E os policiais, o povo ficou todo encantado de saber que ainda há solução. Amém? E nós tivemos um impacto, né, nesses 2 dias. E agora nós vamos fazer outros módulos no mês de setembro. E é o mundo inteiro esse Cádica. E elas vêm dando. Agora elas vão Recife, Rio de Janeiro, voltam aqui para São Paulo, terminam o segundo módulo com a gente e depois o terceiro. Mas o interessante é que a mulher, né, tudo que ela fala, o pastor, tinha uma referência. E no grupo também, né, Tiago viu que a experiência, independente que tenha médicos, que tenham várias pessoas, a experiência do dia a dia que conta. Então, praticamente sobressaímos nesses grupos. Estava falando agora com o Marcelo e com o presbítero Alex, e a visão que nós temos de uma voz que nós vamos ter, e isso futuramente eu quero trazer para a igreja. Amém. Porque infelizmente o governo nos impõe algumas situações e nós aceitamos. E se nós sabermos aonde nós temos que ir, né, nos órgãos corretos, né? Por exemplo, nós estamos aqui, terminamos o culto às 10, e os bares do lado tem o som ligado, nos incomodando. Aonde você vai reclamar? Na polícia? Não é a polícia, tem que ser o psil. Então nós estamos aprendendo ali fazer uma coalizão, né? Ou seja, coalizão quer dizer uma união de forças para que nós possamos ser uma voz impactante. Porque se você for em certo órgão, sabe por que às vezes as coisas não dão certo? Porque às vezes a gente vai reclamar para alguém, nós vamos na pessoa errada. E nós não criamos uma estatística. Olha, no meu bairro, o baile funk, tem jovens de 10 a 15 anos que estão usando lança-perfume, tem meninas se prostituindo. Então, se nós tivermos estatísticas, e é isso que nós estamos buscando neste curso, nós aí já temos um argumento. Então,
quem fez advocacia ou alguém conhece, eles dizem isso: contra fatos não há argumento. Então nós vamos fazer, eu estava falando com o Marcelo, o presbítero Alex ali, que nós estamos pegando algumas coisas, vão se implantar dentro da igreja, nos jovens, nas senhoras, e procurarmos juntos, pensando em como crescer, melhorar, e todos no mesmo sentido. Amém? Então é um curso maravilhoso, e até convido quem estiver ainda sem trabalhar, quando tiver, agora eu vou avisar, quiser ir com a gente, está aberto para que vocês possam aprender um pouco. Amém? E o Tiago já é celebridade, hein? Lá. Irmãos, vamos só recapitular rapidamente. Hoje eu vou ser breve, mas só para a gente entender, nós dividimos a Bíblia, né, nos livros, né, os primeiros 5 livros, que são os livros que nós chamamos de Pentateuco, ou livros da lei, qual foi Moisés que escreveu e colocou ali normas, regras, que não pode ser quebrada pelo homem. Daqui a pouco nós vamos entender melhor. Aí depois nós temos os livros históricos, né, que nós colocamos aqui, que são Josué, Juízes, Ruth, Samuel 1 e 2 Reis, 1 Reis, Crônicas 1 e 2, Esdras, Neemias e Esther. São os livros que contam história de um rei, ou de um profeta, ou de alguma pessoa, rainha, como é o caso de Esther, e assim vai. Aí nós vamos para os profetas maiores, né? Por que são os profetas maiores? São pessoas que teve mais impacto na sua trajetória. São eles: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Lamentações de Jeremias. Então são os livros que, por exemplo, você pega Jeremias, quantos livros Jeremias escreveu? 66 livros. Então ele é um profeta que teve um impacto muito grande, e também foi um profeta que messiânico, vamos se colocar assim, que ele trouxe tudo, quando Jesus ia nascer, o que Jesus ia sofrer. Então um profeta messiânico. Aí nós temos os profetas menores, né, que são aqueles que escreveram livros pequenos, né, não tiveram tanto impacto. Os livros poéticos, que representam Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Então esses são os livros poéticos. E aí nós passamos para o Novo Testamento, continuam os livros históricos. Quais são eles? Os Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São os livros e Atos também. Por quê? Conta a história de Jesus, conta a história dos discípulos, e depois em Atos começa a contar as histórias, depois da morte de Jesus, as histórias dos discípulos. Então são os 5 livros considerados históricos. Aí nós vamos para as epístolas paulinas. São Paulo que escreveu 13 livros, né? Que são quase praticamente o Novo Testamento inteiro. Que Paulo foi o último apóstolo, porém que era o mais consciente, cabeça, e ele escreveu livros de Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. Aí nós vamos para as epístolas gerais, né, que são Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2, 3 João e Judas, que são livros que não tem autores, são autores incertos, mas provavelmente foi alguém que escreveu, como uns acham que foi Pedro, e assim sucessivamente. E o último livro, que é o Apocalipse, que é a Revelação, né? Que também é o livro que conta a vinda do Senhor, como nós vamos ser julgados, né? É um livro temoroso, vamos colocar assim, porque ninguém quer falar de juízo, né? Ninguém quer falar de juízo, porque senão você começa a olhar e falar: ai meu Deus, se Jesus voltar hoje eu vou ficar. Então muitos não pregam
o livro apocalíptico, né? Mas é que eu falei para vocês que futuramente eu vou estar começando a pregar alguma parte do livro de Apocalipse. Amém, irmãos? Tudo bem? Amém. Vamos lá. Quando a gente fala de os 5 primeiros livros da Bíblia, nós falamos de início ou começo. Lembra que eu disse para vocês que em Apocalipse fala-se assim: eu sou o alfa, o ômega, princípio e o fim. Então, falar da Bíblia, então tem pessoas que é ignorantes, falam, não, você tem que só ver o Novo Testamento. E quando a gente for estudar, um dia que eu vou preparar Cristologia, você vai entender que o parâmetro de Gênesis está em Mateus, em Êxodo está em Lucas, e assim sucessivamente. A Bíblia ela é um livro de concordância, não é? A gente fala assim, e o livro está assim dizendo isso, e lá também está dizendo. Então quer dizer que ela tem que ter uma concordância. Não pode ser um livro que somente uma pessoa, um escritor escreveu ali e acabou. Não. Tem que ter profundidade, uma raiz, tem que ter uma... por isso que Jesus fala, tiver 2 ou 3 reunidos. Então vamos supor que Gênesis ele concorda com Mateus. Então são evidências, e nós vamos entender quando a gente falar de cristologia, que você vai falar, nossa, eu nunca parei para imaginar que realmente isso tem a ver com Lucas, e assim sucessivamente. Então quando a gente vai começar a ler a Bíblia, nós temos que entender o quê? O início. Vamos supor que você pega um filme na metade. Não é verdade? Então tem pessoas que falam besteira. Não, não sei se o Novo Testamento não faz parte sim. Se não, era mais fácil os profetas, ou quem quer que rasgar a Bíblia, falar não, tudo bem, nós vivemos da graça, mas tem situações do Velho, por exemplo, dízimo está onde? No Velho Testamento, também está no Novo, né? Então tem como que pode ter um parâmetro, amém? Jesus, o que ele fazia? Olha, na lei de Moisés, então quer dizer, ele tinha que estar fundamentado na Bíblia para ele falar o que ele estava pensando, não é assim? Jesus falava, olha, Elias, Moisés e os outros profetas, eles falaram e não era assim. Então, como que eu posso só considerar o Novo Testamento, sendo que Jesus considerou o Velho? E tem coisas eu vou sinceridade, eu prefiro pregar o Velho Testamento, porque as histórias são mais maravilhosas. Eu, inclusive, estou estudando uma passagem do Velho Testamento. Amém? Então, quando a gente fala, eu vou ler a Bíblia, eu já identifiquei os livros, já identifiquei o que quer dizer. É como você vai antigamente, hoje não existe mais isso. Lembra quando a gente ia na locadora? Aí estava lá, né? Romance, aventura, terror, comédia, não era assim? Então você já ia, opa, eu vou ver uma comédia, não é assim? Então nada mais é o que nós iniciamos aqui, como a gente fez aqui, os livros pentateucos e assim os outros, para você ter uma referência do tipo, o estilo que você quer estudar ou aprender. E se você tiver uma noção do livro, você vai começar a falar, realmente ele tem a ver com aquilo que eu fui buscar. Porque se você pegar um livro de ficção, você vai falar, na história vai ter alguma coisa fictícia. Então eu vou entender. Então, mais ou menos isso que nós fizemos na primeira aula da semana passada. Dividimos o livro, né? Se você falar assim, eu quero conhecer as histórias dos profetas, você vai ler Velho Testamento, os profetas, tantos maiores como menores.
eu quero entender um pouco da história dos discípulos. Você vai ter os 5 livros históricos que vão contar a história deles. Eu quero saber sobre reis, a história de... Você vai lá nos livros Reis, Crônicas e assim sucessivamente. Então, sabe o que a gente identifica fácil, vocês também vão identificar? Quando alguém fala assim: irmãos, nós vamos hoje pregar a história do rei Davi, né? Esse rei Davi, ninguém citou aí onde está. E às vezes a gente faz uma abertura daquilo que nós vamos transmitir para a igreja. Então ele fala: olha, hoje eu vou falar sobre a história de Davi. Davi era um homem, irmãos, que ele tinha isso. Então você vai identificar, fala: peraí, então ele está introduzido ali no livro no caso, aqui vai estar no livro das histórias. Por quê? Davi era uma história, olha, ele enfrentou um grande homem, né? Então vocês vão ter um pouquinho mais de noção. Então pode ver, quando alguém vai pregar, quando o cara já fala uma coisa, só espera ele abrir e falar: abre a sua Bíblia comigo, que já está aberto. Amém? Noção, bússola. Lembra que eu falei? Bússola. Essa consciência me leva a um caminho, e esse caminho vai me levar à luz. Amém? Amém. Então vamos lá. Então nós já descobrimos isso, já dividimos a Bíblia, sabemos que no Novo Testamento, no Velho Testamento são 39 livros, e no Novo Testamento são 27 livros, que se tornam 66 livros, e a Bíblia é conhecida como uma enciclopédia. Amém? Amém? Então vamos lá. Então eu vou começar pelo início. Qual é o livro que eu vou ler? Gênesis. Vamos estudar um pouquinho o Gênesis? Amém. Vamos lá. Eu só vou dar um parâmetro. Aí você em casa fala: é hoje. Amém? Então a gente eu acho assim, irmãos, tem tanta coisa, tanta riqueza a Bíblia, tem tanta resposta para o seu problema, tem tantas soluções para o seu caso, porque é por isso que nós não temos essa vontade de ler, porque o inimigo coloca sono, coloca desinteresse. Mas aqui nós vamos aprender algo desse tipo. Vamos analisar o livro de Gênesis. O livro de Gênesis. Quem que escreveu Gênesis? Quem que escreveu o livro de Gênesis? Moisés, irmãos. Se ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis é o primeiro, então foi Moisés. Amém? Então vamos lá. Eu vou ler alguma coisa aqui, alguma coisa a gente vai ver. Deixa no primeiro capítulo. Nós vamos... você vê, a minha Bíblia, eu ganhei essa Bíblia da família do presbítero Alex. Ela tem um estudo vasto. Essas informações, alguns de vocês têm e não sabem. Amém? Então, é a mesma coisa você ter uma Ferrari. Pensa, uma Ferrari. Aí eu falo: Cris, a Ferrari é tua. Aí ela vai falar assim: eu não sei dirigir, pastor. Eu não sei dirigir. Amém? Amém. Aí o Beri, valeu, Cris. Amém? Queridas, a Bíblia, ela é uma Ferrari. Você precisa conhecê-la. Amém? Amém. Você tem um grande presente na tua mão. E você precisa começar a desfrutar desse presente que Deus te deu. Amém? Então vamos lá. É um livro de origens, né? O Gênesis é o livro de origem do universo, do gênero humano, do pecado, da redenção, da vida em família, da corrupção,
da sociedade, das nações, dos diferentes idiomas e da raça hebreia. Os primeiros capítulos têm estado continuamente sob o fogo da crítica moderna, mas os fatos que apresentam, quando corretamente interpretados e entendidos, jamais puderam ser ligados. Não é propósito do autor dar um relato detalhado da criação. Moisés não foi muito detalhista, igual vocês vão encontrar em Lucas, né? Que tinha um monte de gente ali no tanque, e aí tinha um que ele não conseguia entrar. Então Lucas, ele foi detalhista, ele falou, olha, Moisés não, ele já foi mais, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e acabou, e já era, e tá bom assim. Amém? Então vamos lá. Ele dedica somente um capítulo a esse tema, apenas um esboço contendo alguns fatos fundamentais, enquanto dedica 38 à história do povo escolhido. Então, para vocês entenderem, Moisés começou a escrever o livro, aí o primeiro capítulo ele começou, olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus falou assim, Deus assim. Primeiro capítulo, e acabou. Os outros 38, aí ele começou a escrever a história da família, do patriarca. Você sabe o que quer dizer patriarca? A palavra patriarca. Que o primeiro patriarca foi Abraão. Patriarca significa líder de uma comunidade ou de uma família. Então, Abraão foi o primeiro patriarca, a palavra líder de um povo ou de uma família. Então, nós aqui, homens, somos patriarcas, nós somos líder do nosso lar. Somos líder no trabalho, líder numa comunidade, líder da igreja. Então, nós somos o quê? Patriarcas, amém? De nós vai ter uma visão, nós vamos te ajudar, nós vamos te levantar, nós vamos estar juntos, nós vamos te orientar, nós vamos comprar a sua briga. Os patriarcas tinham essa função, amém? Amém. Então, vamos entrar aqui. Tema principal do livro de Gênesis: o pecado do homem e os passos iniciais para a sua redenção, mediante a aliança divina feita com a raça escolhida, cuja história primitiva é descrita no livro. Então nós vamos ter a queda, o que Deus fez para tentar resgatar o povo através de Moisés, e aí não deu certo, foi lá para Sodoma e Gomorra, e aí sucessivamente Deus ali ele vai relatar, tentando resgatar a humanidade da sua pecaminosa. Amém? Até aí está tudo bem? Amém. Então, quando a gente quer falar, o livro de Gênesis fala muito sobre família. Vocês viram os conflitos. Abraão, eu acho que a mulher às vezes ela é muito precipitada. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da sua tenda, olha lá para fora. Aí Abraão saiu, olha para cima, olhou. Está vendo isso aí, Abraão? Estou. A sua descendência vai ser como essas estrelas aí, ou como a eles. Aí a mulher vai querer ajudar. Aí a mulher fala: Abraão, trouxe uma novinha para você. Aí Abraão: amém, querida. Aí vai lá, a mulher engravida. Aí dá uns capítulos depois, a mulher vem cá, Abraão, reunião. Você vai ter que mandar essa mulher embora. Essa mulher agora está me humilhando por causa de você. Peraí, não estou entendendo. Então você vai ver vários conflitos de família. E depois você vê também restaurações.
da família. Você vai ver situações de Noé, Abraão, próprio José, Moisés, que foi lançado no rio, né? Então tem situações, conflitos familiares. É um livro de conteúdo familiar, que aqui talvez você possa estar vivendo um problema desse e há a solução do seu problema também. Amém. Glória a Deus. Então, é um livro que você pode começar a falar, peraí, eu vou me identificar com ele. E você vai encontrar histórias de Ana. Não, Ana não. Você vai encontrar histórias de mulheres que batalharam pela sua família, homens, e tiveram êxito. Teve uns que não. O caso de Ló, que a mulher olhou para trás. Mas é um livro importante para vocês decifrar ou buscar conhecimento. Amém? Vamos lá. A palavra-chave deste livro é começo. Amém? Amém. Amém. Abre alguém no livro de Gênesis aí, senão eu não vou me perder aqui. O primeiro livro, a primeira fala do livro, qual que é? Só para a gente entender. No princípio, Aí, Deus. só isso aí. O presbítero já nos ajudou ali. Você pode também ir colocando aí, para quem tiver sem Bíblia, ter uma colocação. Aí, irmãos, eu não vou sair fora do tema não, mas só para a gente entender um pouco. Ó, no princípio, certo? Então, Deus está falando, no começo, aí Deus criou. E você vai ver em Apocalipse, é muito interessante, olha só, Apocalipse. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio E o fim. Amém? Amém. E como Jesus fala que ele é o princípio e o fim, se você tirar essa palavra aqui, princípio, e colocar Jesus, dá para entender alguma coisa? Não. E se colocar assim, em Jesus, dá para entender alguma coisa? Também não. Lógico que dá. Em Jesus criou Deus os céus e a terra. A Bíblia diz, façamos o homem, façamos, eles estavam juntos, no princípio. Então aqui, se você pegar uma Bíblia hebraica, que nós não temos, é o meu sonho. É muito caro. O presbítero, vai juntando. Aí, mas a Bíblia em hebraico, ela está dizendo mais ou menos isso aqui, ó. Em Jesus criou Deus. Porque as coisas foram criadas para... Não tem uma palavra que eu não me recordo, fala assim, as coisas foram criadas para Ele. Aleluia. Então, aqui você já começa a falar, peraí, esse livro tem a ver com o que Jesus falou. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa, o homem, o princípio e o fim. O princípio é Ele. Por isso que ele fala assim, e João fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. É a Bíblia, revelação. Amém? Amém. Você viu como que a Bíblia tem para irmãos? Eu sou apaixonado por ela. Então, tem resposta, tem sabedoria, tem muita coisa que nós deixamos passar apercebido. Tá bom. Então aqui, só aqui já começa falando de Jesus. Por isso que ele falou, olha, eu sou o princípio e o fim. Nada foi feito sem mim. Então, quando Deus começa a falar de criação, estava quem? Pai, Filho e Espírito. Quando Deus olha e fala assim, façamos o homem, vamos criar nós três um homem. Então eles estavam juntos. Ah, mas Jesus só veio lá. Ele veio depois, mas no início ele estava lá. Então, você precisa entender isso. Vocês sabiam que Jesus estava criando o Deus dos céus, a terra? Vocês sabiam ou não? Vocês tinham noção disso ou não? Acharam que foi só Deus, né? Aqui é para tirar dúvida, irmão. Não estou aqui. Vocês têm que falar para mim ter noção, para mim já recapitular aqui, já tirou. Não é verdade? Deus criou, foi Deus. Não. Deus,
ele tinha ajuda, ele tinha ao lado dele o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Então por isso que quando Jesus fala, antes eu sou. Você vai ver passagens. É bom que eu estou falando coisas aqui que vocês vão gravar. Você vai ver Jesus falando, ei, antes disso eu já estava lá. Ele estava dizendo isso, ó. Em mim que foi Deus criou tudo. Eu estava com Ele, eu vi, eu testifiquei, eu contemplei. Amém? Amém. Até aí está bem claro? Amém. Vamos ver um texto-chave que fala de Jesus, de Gênesis. Vamos lá. Jesus, desculpa um pouco que eu estou eu marquei umas coisas, mas às vezes eu saio, vou para o meu raciocínio, aí eu tenho que ficar procurando aqui. Mas, espera aí, o que eu acho? Então vamos lá, a palavra-chave é o princípio, ou o começo de tudo, né? Que o livro vai falar de uma criação, como foi feito, o firmamento, as estrelas, o sol, e assim sucessivamente, a criação do homem. Parou. Aí, a primeira promessa messiânica que acontece no livro da Bíblia, olha só, tá vendo? Aí vocês vão falar, peraí, bem que o pastor falou que o livro de Gênesis tem uma importância grande. Coloca para mim, chefe, só para a gente ter noção. Calma aí que eu vou voltar ali. Gênesis 3, 15. Aonde você vê Jesus aqui? Quem pode me ajudar? Vou ler o texto. E se alguém tiver, levanta a mão. Eu quero que você me ajude a encontrar Jesus nesse texto. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Alguém consegue identificar? Inimizade. Quase. Semente? Não. Mulher. Não. E. Porém. Não. E, porém. Entre ti. Vai, não. É bom, irmãos. Estudo é como lá na palestra. Tem que ter a participação de vocês, que aí se torna a coisa mais gostosa. Amém? Não, cabeça. Hã? Cabeça. Ferirá. Ferirá a cabeça. A Bíblia não diz que Jesus pisou na Glória a Deus. revelação. Futuramente vai vir o Messias e ele vai ferir a serpente, vai pisar na cabeça dela. A gente não tem até louvor que fala, ele vai pisar na cabeça. E olha, irmão, agora todo mundo fala assim, pisa, não é? Isso aí, foi o que aconteceu. Glória a Deus. Amém? Amém. Então você vê, olha como que o livro é rico. Nós já vimos duas coisas de Jesus aí que. Em Gênesis também, no primeiro capítulo, no versículo 26 também, o senhor pode até tirar a minha dúvida, onde Deus fala assim, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa Semelhança. Então, isso aí foi na criação do homem. Então, ali parecia que eles estavam falando. Já no plural. Plural. É o que a gente. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos. Ó, gente, eu vou fazer. Ó, gente, vamos, façamos. Estão de uma organização. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aí. Amém? Amém. Amém. Primeira revelação messiânica é essa, amém? Amém. Deu para entender ou não? Vocês já ouviram falar? Jesus pisou na cabeça da serpente, já viram isso? Aqui. Tu ferirá, esta te ferirá a cabeça. Aí tu ferirás os calcanhar. Quer dizer isso? Que ele acabou a história de Satanás. Amém? Amém. Vamos lá. História da criação. Você vai encontrar isso. Agora, se você quiser anotar na sua Bíblia, que é importante para você que está iniciando uma leitura.
o universo. Aí ele vai falar das criações. No capítulo 1, versículo do 1 ao 25, você vai ver isso aí. Se quiser anotar, é importante. Amém? Amém. Então, vamos lá. Aí, do 26 ao 31, ele vai falar da criação do homem. Amém? Amém. Quem estuda aí, ainda tem essa história que o homem veio do macaco nas escolas? Tem ainda? Nem isso mais tem. Não existe mais, né? Que antigamente eu aprendi isso. Olha, o homem veio do macaco. Aí ele falou. Aí. Não. Já vi isso na escola também. Só eu aprendi isso? Não, tem mais gente aprendendo. Eu já vi isso aí. Teoria da evolução. Agora, eu desafio o cientista a pegar o macaco e fazer transformar. Ou eu voltar a ser macaco. Só se raspar. Amém? Então vamos, ó. Gente, é interessante, ó. Só voltar um pouquinho aqui. Que, ó, tinha muitas coisas. Gente, ó, pelo amor de Deus, ouve nós presbíteros, pastores que somos dessa igreja, porque o mundo tenta nos implantar mentiras. Se você não estiver dentro da Bíblia, você cai. Quem lembra aqui? 2000 vai acabar o ano. Vai acabar o ano. Quem lembra aqui? Eu lembro. Tinha gente que pegou o dinheiro e gastou tudo, mano. Nós estamos em 2016, quase. Teve gente que comprou o DVD para assistir como que ia acabar o mundo também. Aí, ó, quem sabe? Ó, eu sei que gente aqui sabe. 2012. Mas você sabia que Deus prometeu que não ia acabar mais com o mundo? Vocês sabiam ou não? Não. Vocês sabiam qual que é o sinal que Deus falou? Quando vocês veem isso? O arco-íris. O arco-íris ele chegou para Noé falou, Senhor, eu estou com medo. Ele falou, calma, filhão. A partir de hoje, eu não vou mais acabar o mundo. Então, vou te deixar um arco e acima da nuvem. Quando você vê isso, você vai lembrar da aliança que eu fiz com o homem, com a humanidade. Então, quando você vê o arco-íris, fala, ô Senhor, louvado seja o teu nome. Amém. É uma aliança que Deus fez comigo. Aí já teve gente falando, não, que 2000, meu, esquece. Depois nós vamos chegar. Por isso que eu estou falando, análise de livro, você vai ver aqui. Na história de Noé, você vai ver Deus falando, ó, eu deixei um arco para vocês, é aliança que eu não vou terminar mais o mundo. Então, do 26 ao 31 é o homem. E do capítulo 2, 18 a 24, é a criação da mulher. Capítulo 2. 2, 18 a 24, ela vai falar do que o homem, Deus olhou e falou assim, Adão, não é bom você ficar sozinho. Eu vou te arrumar um B.O. Vou te arrumar uma mala. Foi o contrário. Tanto é que Deus falou assim, vou dar um sono pesado para ele. Aleluia, Jesus. Vai guardando fazer as pazes. Vou dar um sono pesado para esse homem, senão não vou conseguir criar mulher. Ele não vai deixar. Engraçado que a mulher dorme mais com o homem, ou não? Ai, Deus. Então, por isso que é o contrário. Acho que foi o contrário. Amém? Deu para identificar aí? Aleluia. Vamos lá. Aí terminou a criação, tanto de estrelas, universo e tal, os mares, os seres viventes, tantos os que se rastejavam sobre a terra, no caso, iriam ser cobras, alguns paus assim, e os animais domésticos. E aí,
Ele criou, por fim, o homem e depois a mulher. Amém? Amém. Aí, nós vamos entrar agora na história do homem primitivo, que vamos ver aqui, vai falar da tentação e a queda, a personalidade e o caráter do tentador, o castigo do pecado e a promessa do Redentor vindouro, no capítulo 3. Aleluia. Amém? Amém. Você vê como que é, quando a gente começa a ter informações, a gente começa a ficar curioso. Depois eu vou dar uma... Tudo bem até aí? Amém. Aí, beleza, estava tudo bem, Adão começou a procriar, juntamente com a sua mulher. Aí nasceu 2 meninos. Primeiro, Caim. Segundo, Abel. E aí aconteceu no capítulo 4, o primeiro homicídio da Bíblia. Amém? Amém. Que, quem sabe esse fato que aconteceu, vocês têm noção? Ou querem que eu fale alguma coisa aqui? Eu anotei alguma coisa para vocês terem uma referência, tá bom? Outra coisa que ignorantes Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Deus não precisa de dízimo de ninguém. Vocês vão ver aí um fato que diz assim, que Caim, ele trouxe a oferta de cereais, ou da sua plantação. E Abel, ele trouxe a oferta de ovelhas, gordura. Só que Deus, ele atentou para a oferta de Abel. E aí, seu irmão se indignou, Caim. E Caim convidou seu irmão para sair e matou ele. Agora eu pergunto para você, eles foram ofertar quem? A Deus, a sua oferta. Um trouxe a oferta da sua plantação e outro trouxe a oferta da sua criação, ovelhas, a gordura. Então, desde o princípio já tinham ofertantes, já tinham dizimistas. Aleluia. Ai, mas Deus não precisa. Você quer Jesus? Quanto que nós temos? Só temos 10 denários. Quem que falou isso? Judas? Só temos 10 denários, não vai ser o suficiente para comprar comida para todo mundo. E se você olhar Mateus 8, se eu não me engano, ou Mateus 8, ou Lucas 8, ou João 8, ou Marcos 8, você vai ver que as mulheres traziam para Jesus seus bens. Serviam Jesus com seus bens. Aí tem ignorante que fala que Jesus não precisou, agora o pastor, o obreiro, A minha bênção. né? Exatamente. Então, aqui você vê que desde o início eles já cumpriam essa ordenança. Jesus também precisou de uma moeda para pagar tributos. Exatamente. Porque era a lei. Foi onde ele falou: dai de César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém. Todos tinham que pagar. Tanto é que quando Jesus escolheu um dos discípulos por nome, me ajuda aí, nome Levi. Vocês vão ver nos evangelhos, bem nos evangelhos. Aí Jesus entrou na coleta, fazia coleta dos impostos.
E mais ou menos para você ter noção, vamos supor como se fosse o dia da votação num lugar só. Imaginou? Todo mundo vai ter que votar lá na igreja aqui em Pirituba. E era mais ou menos isso que eles faziam na época. Todo mundo vai ter que vir aqui em Roma e pagar o tributo. Aleluia. Então era mais ou menos cerca de 100 a 120 cobradores de impostos sentados na sua mesinha. Aí ia lá o Marcelo: pois não, eu vim pagar meu tributo aqui, é tanto. Toma. Aí carimbava, tchau. Imagina a multidão de pessoas, Jesus estava ali no meio. Aí ele olhou: ei, você aí, larga tudo, vem comigo e me segue. Era Levi. A Bíblia conta essa história. Aleluia. Então, todos tinham obrigações. O cristão, uma coisa que a gente não precisa pôr na mente de quem é crente, que dízimo não é uma obrigação, é um mandamento. Amém. Abel e Caim. Lembra que eu falei sobre o que define o dízimo, o que define é o aniversariante. Aqui você vai dar o primeiro pedaço. Aí você vai escolher aquela pessoa que você mais ama. É verdade. O dizimista é assim. Pastor, e eu vi também que ele deu a 10ª parte, mas além da 10ª parte, ele queria agradar a Deus, porque ele fala da oferta, né? Ele fez uma oferta ao sábado. Nossa, oferta ao sábado. Ele a gordura, né? Então, Foi o que agradou. aos olhos de Deus. Amém? Amém. Então é assim, a gente sempre procura dar o primeiro pedaço para quem a gente ama. E a definição de cristão é isso. Eu vou dar o primeiro pedaço para ele. Amém? Isso é uma questão. Tanto é que quando você é fiel, nunca falta. Não É falta. verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, gente, agora eu vou parar aqui no capítulo 5. Interessante que no capítulo 5 ele vai falar sobre genealogia. Aí vai contar a história de quem foi pai de quem, de Adão a Noé. Vai contar a história, está aqui. Quanto viveu. Isso é importante também. E depois eu vou falar para vocês na próxima aula, que eu vou parar aqui para a gente não ficar com muita informação e grave isso que eu vou contar para vocês. Tem 2 homens na Bíblia. Deixa eu ver onde está aqui. Na descendência, aqui, no versículo 32 do capítulo 5. Olha aí, só para você ver. Aqui no versículo 32 fala assim: aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cão e Jafé. Aí, Cão, gravem esse nome. Amém? Que eu vou mostrar na próxima aula, ou algum tempo, não sei quando. Que, só para vocês terem noção, eu vou explicar
Porque por que existem essas guerras? Que você fala, peraí, lá no Oriente, caramba, Jerusalém foi bombardeada pelo isso, aquilo, outro. Sabe por quê? Porque a descendência de Cão. Amém? Amém. Vou dar outro exemplo. Vocês lembram? Ou vocês já ouviram alguma palavra que diz que Jesus ele faz um parâmetro de uma mulher que eles estavam sentados à mesa comendo e a mulher pediu um pedaço de pão, mais ou menos. Aí falou assim: não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos ou cão. Entendeu? Vocês vão, mais pra frente a gente vai. Pode me cobrar, tá bom? Eu não vou falar agora, eu estou com a Bíblia nova e está na velha. A velha já abre da hora. Aqui, essa aqui dá para discutir comigo, a outra não. A outra eu tenho resposta para tudo. Essa aqui ainda eu preciso ir marcando nessa. Amém? Mas vocês vão entender. Puxa vida, por que existem essas guerras? Que um povo é amaldiçoado, sendo que é lá em Jerusalém. Pastor, a Babilônia era onde era o Iraque? Sim. Geograficamente eles são assim, esses países, Sibéria, Síria. Aí, irmãos, é interessante. Eu vou abrir um leque só rapidinho, 2 minutos para a gente fechar, para vocês começarem a entender por quê. Quer um exemplo? Olha, Abraão tinha um filho, Isaac, era o filho da promessa. Só que aí de repente ele teve outro filho com aquela mulher chamada Agar. E aí Sara chegou e falou: manda esse menino embora, é sua mulher. Aí eles foram para outro lugar, não foi? Vocês têm uma noção? Aí você fala: poxa, peraí, por que o filho da promessa ficou aqui e o outro foi embora para o deserto? Aí virou uma certa guerra. Foram crescendo. Olha, eles me mandaram embora, mas a gente vai crescer um exército e um dia ela vai vingar. Então tem um pouco a ver com a Bíblia. Amém? Você vai ver histórias de que pessoas, cada um foi para um lado. Que você pode ver até mesmo na Bíblia que os filhos de Davi, um quis matar outro por causa do interesse. Então você começa, se você pegar o nome, se você for buscar uma profundidade, você vai falar: então ele é descendente de Cão. Agora eu estou entendendo por que. Você entendeu? Então a Bíblia, ela é uma. Por isso que eu falo, é muito importante, irmão. E a gente aqui, a gente quer isso, que você saiba a conhecer, tenha conhecimento. E se nós não tivermos destruindo da forma certa, você fala: peraí, está errado, vem cá, eu estudei, não é assim. Por quê? Porque o conhecimento vai nos levar a um nível espiritual maravilhoso. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Tem tantos porquês que está dentro de nós todos, que a Bíblia tem resposta. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Então tem muitos, nós vamos dizer, você fala: meu Deus, por que Jesus nasceu lá, por que é assim lá? Vem aqui. Não, devagarzinho não vai chegar lá. Amém? Isso só foi, como a gente está fazendo o curso, vamos ver as raízes dos problemas para que a gente possa analisar e criar um plano de ação. Amém? Mas isso é uma coisa que é muito. A Bíblia, Jesus vai voltar, ainda nós não temos dúvida dela. Mas se você. Tem coisas que nós não podemos ser mais curiosos, né? No mundo a gente era muito curioso para certos tipos de malandragem, para tirar vantagem, né? Malícias. Agora, se você não tiver curiosidade,
você nunca vai entender o que o autor dela escreveu para você. Amém? Amém. Porque a Bíblia, por isso que ele fala assim, que a Bíblia quando Deus ele ordena a Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, medita de dia e de noite. Porque se uma hora você tiver meia em dúvida, tem resposta, tem um caminho, Glória a Deus. tem uma solução para a sua situação. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, vamos se colocar de pé. Aleluia. Alguém tem alguma pergunta, dúvida?